Bom dia a todos. Bom, eu quero inicialmente agradecer o convite a todo o pessoal que compõe o grupo da Secretaria de Saúde de Sergipe, aqui em nome da doutora Sidney Sá, que para nós, para mim, é um prazer e uma satisfação sempre estar junto com o pessoal de Sergipe, podendo colaborar nessa luta que nós já estamos aí há muitos anos, há muito tempo, que é no combate às doenças negligenciadas e, mais diretamente, trabalhando com a esquistossomose. Então, para mim, sempre é um prazer. Nós temos essa parceria que é muito proveitosa, não só para nós como universidade, não só para o Estado do Sergipe como um órgão público que trabalha junto à sua secretaria na defesa da saúde pública, mas também para aquelas populações que a gente sabe que são negligenciadas também, como essas doenças, né, e que precisam muito das ações de saúde e que essas ações só trazem uma melhoria de vida e qualidade. Então, inicialmente, eu quero agradecer mais essa oportunidade da gente poder falar e discutir um pouco sobre esse tema que, para nós, ainda é um tema de muita importância. Bom, então eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Bom, nós fizemos da seguinte maneira: eu vou falar um pouco sobre a questão da esquistossomose numa visão mais generalizada e alguns aspectos importantes com relação à prevenção, epidemiologia e controle da doença, enquanto a doutora Marta vai abordar mais a questão dentro do serviço de saúde. Então, nós dividimos dessa maneira e qualquer coisa nós, em seguida, estaremos prontos para que a gente possa fazer um debate sobre isso. Bom, a esquistossomose ainda é um grande problema de saúde pública, não só no Brasil, como também no mundo, né? A estimativa é que nós temos hoje mais de 143 milhões de pessoas infectadas e, claro, a grande maioria dessas pessoas se encontra no continente africano. Nas Américas, né, o Brasil responde por 95% dessas infecções, né? E nós temos Venezuela, Suriname, que são alguns países que também são acometidos por essa doença. Ela é endêmica no país, está presente em todas as nossas 5 regiões, em 18 estados e Distrito Federal. Segundo o INPEG, que foi o Inquérito Nacional de Prevalência de Esquistossomose e Geomitose, que foi realizado no Brasil de 2010 a 2015, no qual eu tive o prazer e a honra não só de participar como coordenador da região da Nordeste 2, mas coordenei esse inquérito em Sergipe, onde realmente a gente viu que conseguimos, a partir daí, ter uma parceria muito boa, devido ao empenho das pessoas que trabalham nessa saúde pública na área de esquistossomose, tiveram durante esse inquérito, né? Então, esse inquérito mostrou para nós que nós temos aproximadamente 1,5 milhão de pessoas no Brasil infectadas com esquistossomose. Olha, tem um dado da Organização de Saúde, Mundial da Saúde que diz que de 2.188.000, aproximadamente, pessoas que necessitaram de quimioterapia preventiva no Brasil em 2020, não só pessoas infectadas, como pessoas em risco, né, que isso inclui na quimioterapia preventiva, apenas 0,1%, 3.234 pessoas tiveram acesso ao tratamento. Isso porque o Brasil, é claro de se entender esse dado, porque o Brasil não usa o sistema de quimioterapia preventiva, que nós vamos discutir um pouco mais na frente. Essa doença provoca um número expressivo de formas graves, né? Esse dado que vai entre 2001, de 2001 a 2017, nós temos, em média, 357 pessoas internadas por mês apenas na região Nordeste por conta da doença. Um trabalho apresentado por Silva e Pinheiro, em 2020, mostrou que de 2000 a 2015, o número de óbitos, de uma maneira geral, no país, que passou de 17.374.000 pessoas, né, com esquistossomose, nós tínhamos 11.584 óbitos, tanto de causa primária como de causas secundárias, né? Isso dá uma média de 724 óbitos por ano, né, com coeficiente de mortalidade de 0,38 a cada 100 mil habitantes. Então, a nossa média, ela varia, já teve por volta de 500 e tal, e entre nesse período aí, 2000 a 2015,
estava por volta de 700 pessoas morrendo por ano no país por causa da esquistossomose, ou causa primária, ou causa secundária. E esse quadro aqui, ele é interessante para a gente observar que está nos mostrando de 2009 a 2019. Né? Então, nós temos 10 anos aí, mostrando o percentual de positividade da doença no país. Então, nós conseguimos ver que era, no início de 2009, 5,20%, e em 2019 ela está em 3,22%, e nos dá a impressão que está caindo a positividade. Mas se nós olharmos para essa primeira coluna, onde mostra o número de pessoas examinadas, nós saímos de 2009 de praticamente 1.500.000 para 1.400.000 para 400 e poucos mil. Quer dizer, nós passamos a analisar um terço do que nós estávamos analisando há 10 anos atrás. Então, isso realmente tem uma influência quando a gente vai analisar a questão do percentual de positividade. Isso não é prevalência, é uma coisa bem diferente. A transmissão da esquistossomose, ela depende de alguns fatores, né? Como, por exemplo, você precisa ter o portador infectado eliminando ovos nas fezes. Esses ovos têm que ser eliminados próximo de coleções hídricas para que eles possam contaminar essas coleções. Nessas coleções, precisa existir um hospedeiro intermediário, que é o caramujo do gênero Biofalar, nós vamos já falar dele. Né? E o homem ter contato com essa água, que esse caramujo esteja eliminando cercária, e aí, a partir daí, haja transmissão. Isso é um ponto que eu gosto muito de ressaltar com relação à transmissão da esquistossomose, porque a transmissão da esquistossomose ela é diferente da transmissão de outras doenças, né? Principalmente não só de parasitos, mas também de outras arboviroses, né? Que depende da ação do homem. Né? Porque, veja bem, uma pessoa adquirir o que hoje no Nordeste já está na moda, aqui no Ceará nós já temos uma explosão de casos, dengue, chikungunya, zika, é a presença do mosquito. Então, você está dentro da sua casa, né? E o inseto vem lá e faz uma hematofagia e tal, e te transmite a doença. A mesma coisa com a leishmaniose, a mesma coisa com a malária, né? A esquistossomose não. Se você não tiver um contato com aquela água contaminada, você não vai adquirir nunca. A questão é que essa água, muitas das vezes, nas zonas rurais do nosso país, é a única água que existe. E esse contato é inevitável, porque ele é necessário para a sobrevivência das pessoas. Né? Quando a gente pensa que nós temos no Nordeste setentrional mais de 12 milhões de pessoas que vivem com a carência de água, né? Aí a gente consegue entender por que essa doença ainda está com a transmissão muito ativa. Ainda com relação à transmissão, nós sabemos que nós temos insuficiência de saneamento e escassez de abastecimento d'água. Contato com coleções hídricas superficiais, rios, lagoas, açudes, por atividades cotidianas, quando estão cheios, né? Como agora que nós estamos nos períodos chuvosos, né? Nós não estamos na estação de inverno, nós estamos no período chuvoso, porque as chuvas no Nordeste, principalmente na região do Nordeste setentrional, são chuvas de verão, né? Mas nós estamos no período chuvoso. A presença de hospedeiro intermediário da doença, como os caramujos do gênero Biofalária, né? Nessas coleções hídricas. Então, a transmissão ela é complexa e envolve vários fatores. Agora, é importante a gente deixar claro isso. Não se transmite esquistossomose de pessoa para pessoa. O único mecanismo de transmissão existente até agora é através do contato da pessoa com águas contaminadas que têm a presença do molusco transmissor e esse molusco esteja eliminando cercárias. Esse é o único mecanismo existente. E quando a gente pensa na transmissão, aí você vê o seguinte, o que é que se faz com relação à epidemiologia e controle dessa doença? O que é que depende de nós para que isso tenha um desfecho melhor em relação à população? Né? Duas alternativas que dizem e fazem relação diretamente com a esquistossomose. Uma é o tratamento, né? A medicação, que é
o que se faz no mundo inteiro de maneira preventiva, de maneira direta, como os tratamentos em massa, que são recomendados pela OMS, né? No Brasil a gente não faz isso, mas o tratamento das pessoas infectadas, esse deve ser feito. Nós ainda temos problema com o tratamento, porque nós temos problema com a droga, o praziquantel, que ainda tem um comprimido que causa problemas com relação ao tratamento de crianças, né? Que nós sabemos que o tratamento é um tratamento de dose única, né? E que envolve aí de 4 até 6 comprimidos que as pessoas podem tomar, dependendo do peso, com relação ao peso, né? Mas estamos trabalhando para isso, existe um grupo muito forte trabalhando para isso, um consórcio em que a Biomanguinhos faz parte desse consórcio, e que estão diminuindo o tamanho desse comprimido até para facilitar esse tratamento. Outra coisa, ainda com relação à epidemiologia, o controle da doença é o controle de caramujos. Se você puder fazer esse controle, que é uma coisa que não é fácil, né? Porque nós temos a questão do uso do moluscicida, que eu vou já comentar mais na frente, que embora agora tenha sido aprovado pela OMS, né? No Brasil, o seu uso ainda é muito restrito, porque nós sabemos que causa problemas com o meio ambiente, né? Desequilíbrio, às vezes, do meio ambiente. Agora, essas duas medidas são restritas à xistossomose. Agora, fora isso, o que é mais que poderia ser feito no controle dessa doença? Nós sabemos muito bem, né? O abastecimento d'água para as comunidades, de maneira que essas pessoas possam ter direito e uso de água potável, né? E o saneamento básico. Olha, abastecimento de água e saneamento básico, obviamente, esses fatores seriam importantíssimos para a esquistossomose, mas não só a esquistossomose. Você imaginar a quantidade de doenças em que nós resolveríamos o problema com essas duas ações, se realmente elas fossem implantadas, como elas são no primeiro mundo, e eles não têm esse problema de transmissão dessas doenças, né? Então, é uma eternidade. Né? Nós vamos colocar aí hanseníase, doença de Chagas, leishmaniose, malária. Tá? Isso eu estou trazendo aqui dentro de doenças negligenciadas, e aquelas doenças todas de transmissão hídrica, a gente teria uma melhoria muito grande nesses quadros. Com relação aos hospedeiros intermediários, né, do xistosoma, nós sabemos que no Brasil nós temos 3 tipos de moluscos, de caramujos, que são transmissores. Né? No estado de Sergipe, mais especificamente, nós temos 2 deles, né? A Bionfalaria glarata, que é o caramujo mais suscetível, tá? E a Bionfalaria stramínea, né? Que também é a espécie mais dispersa no país, embora com menor susceptibilidade. Aqui apenas para a gente lembrar que a pessoa que adquire a esquistossomose, ela vai desde uma dermatite cercariana, né, que são pequenas erupções que se formam na pele pela penetração da cercária, né, a quadros mais complicados, como na fase crônica da doença, onde você tem comprometimento hepático, você tem formas hepáticas e hepatoesplênicas, né, nas formas mais graves da doença, e aí os indivíduos podem se apresentar de maneira com quadros mais graves, como a hepatosplenomegalia e uma ascite muito acentuada, que leva à necessidade de um atendimento clínico hospitalar urgente. Essa doença ela está espalhada pelo mundo, tá? Em vários continentes, se concentra muito mais no continente africano. Tá? Nós temos várias espécies que causam esquistossomose. Né? O Schistosoma mansoni é o que nós encontramos aqui no Brasil, é a única espécie que nós temos na América do Sul. Na África, nós temos Mansoni hematóbio mais predominante, e o Schistosoma japônico mais no continente asiático. Segundo o INPEG, né, que nós já comentamos, que nós temos por volta hoje de 1,5 milhão de pessoas infectadas no Brasil, mas 25 milhões de pessoas vivendo em área de risco. E o INPEG deixou muito claro quais são as nossas áreas endêmicas e área de transmissão focal. Né? E o estado de Sergipe se localiza entre essas áreas que ainda são áreas consideradas endêmicas.
Este gráfico mostra aqui a positividade, né, nos estados do Brasil, e ali nós estamos mostrando o Sergipe, né, que nós temos prevalências tanto abaixo de 5%, como também maiores do que 15%. Dos 75 municípios do estado de Sergipe, 51 são endêmicos. Isso representa 70% dos municípios, né? A taxa média de positividade, desculpe, de 2005 a 2014, que foi de 8,7%, enquanto a taxa nacional chegou a ser apenas de 5,9%. Né? No INPEG, a taxa de positividade de Sergipe foi de 8,19%. Então, diante desse quadro, né, quais são os objetivos que nós temos para atingir em relação à epidemiologia e controle da esquistossomose? Então, veja bem, esse quadro é um quadro que foi adaptado de um trabalho publicado pelo Meron e Hockenbach, né, e que a gente usa muito nas apresentações. O Graf adaptou ele para o Brasil, né, mas vejam bem, nós temos prazos e metas, né? Nós temos um acordo entre tantos acordos internacionais que o Brasil é signatário, né, junto com a Organização Mundial de Saúde, para que até 2030 nós tenhamos a eliminação da esquistossomose como problema de saúde pública. Tá? Isso, obviamente, nós precisamos trabalhar mais fortemente nas nossas áreas, principalmente as áreas de alta endemicidade, caminhando para que elas se transformem em áreas de baixa e depois áreas sem transmissão. Então, tem um foco, né, que você vai combater, primeiramente, a morbidade. Né? Você fala em combater a morbidade quando você consegue manter os índices, né, de infecção naquela área, a prevalência da doença, abaixo de 5%, né, diminuindo a transmissão e, obviamente, mantendo uma vigilância. Então, é a redução da intensidade da infecção, o alvo é esse, diminuindo o número de casos, uma redução do risco de infecção, e eliminar, aí sim, o segundo objetivo, que é eliminar a esquistossomose como problema de saúde pública, e significa você ter como formas graves da doença menos de 1% das pessoas daquela localidade apresentando essas formas graves da doença. Então, como se faz isso, né? Quais são os cenários que vão ser trabalhados através de ambientes de desenvolvimento? Né? Você tem que fazer busca ativa e tratamento de grupos de risco, né? Você tem que ver a questão do OSH, que é o abastecimento de água, saneamento e higiene, né? O IEC, que é informação, educação e mobilização comunitária, né? E mapeamento das coleções hídricas, com vigilância malacológica, para que a gente tente fazer um controle de moluscos, né? Porque nós precisamos entender que na esquistossomose, o caramujo, você não pode considerar o caramujo o vilão da doença, porque o caramujo ele é vítima, como nós somos vítimas. Né? O caramujo, dentro de uma coleção hídrica, ele não causa problema nenhum a ninguém. O problema é o homem, com a sua má educação, quando defeca à beira das coleções hídricas, ou então pela sua pelo seu não tratamento de esgotos, e joga esses esgotos dentro das coleções hídricas, e aí faz com que o caramujo se infecte, o caramujo fica doente, né? O caramujo fica doente igual como nós ficamos. E ele, como resultado disso, elimina essas cercadas que estão na água, e aí o ciclo se forma. Então, se fazer o controle do caramujo também é importante, mas isso é uma coisa que precisa ser muito bem analisada, como que isso vai ser feito, porque eu me lembro muito bem da citação que o nosso maior malacologista que nós já tivemos no Brasil, Dr. Lobato Paraense, né, que eu tive o privilégio não só de conhecê-lo, mas me tornar amigo dele, né, mas uma pessoa brilhante, que ele dizia o seguinte: ninguém vai acabar com o caramujo no mundo, porque existem registros desses moluscos desde o período Triássico, que é antes do Jurássico. Vieram os dinossauros 40 milhões de anos atrás, se extinguiram, e os caramujos continuam aí de norte a sul no hemisfério do planeta Terra. Então, nós não vamos acabar. Né? O que nós precisamos é saber fazer um controle e conviver de maneira
que isso não nos prejudique e consigamos. Então, veja bem, como é que essa situação se encontra no Brasil, né? Em 2018, a Cid deve lembrar bem disso, nós tivemos uma reunião no Ministério da Saúde em que foi apresentado para nós pela doutora Jean Barry, que à época fazia parte, era coordenadora do grupo de prevenção à zoonose do Ministério da Saúde. Né? Jean hoje se encontra na Escola de Saúde Pública, mas ela é uma pessoa brilhante, que em que trabalhou com a gente, era uma pessoa que se dedicava muito e tinha assim uma visão e uma participação muito ativa no trabalho contra a esquistossomose, né? Então, a Jean apresentou para nós esse plano de ação para o enfrentamento da esquistossomose jomitose 2019-2022. Né? E esse plano tinha algumas metas e missões e objetivos, né? Que era contribuir para o desenvolvimento como missão, né? Execução de planos locais em coerência com os principais norteadores do SUS, compromissos internacionais assumidos e os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, o que a gente chama de ODS. Meta de eliminar a esquistossomose como problema de saúde pública e, como objetivo, promover o desenvolvimento e a implantação das ações efetivas para a redução das infecções no país. E isso tudo resultaria na eliminação da esquistossomose como problema de saúde pública no Brasil. Infelizmente, nós sabemos, no período da pandemia, né, e umas ações que já eram ruins e dificultadas ficaram cada vez piores. Em resumo, nós não tivemos ações desde esse período para cá. O Programa de Controle da Esquistossomose do Ministério da Saúde, né, ele praticamente não teve nenhuma cumpridas, ficando tudo isso a cargo dos municípios, né, via as secretarias municipais e também estaduais de saúde, em que nós sabemos que tinham problemas seríssimos mais escassos, impedindo essas ações, promoviam as ações. Esses índices estavam tendo problemas com relação ao seu controle, você imagina sem promover essas ações, né? Nós tínhamos em Brasília, no Ministério da Saúde, um comitê assessor, esse comitê foi extinto, né? E a partir daí, agora, nós estamos tentando, nesse ano de 2022, temos um novo momento. Que momento é esse? Né? Tivemos, depois de 3 anos de muito trabalho e reuniões feitos em Genebra, principalmente, mas já no final, muitas reuniões já feitas em webconferências, como essa que nós estamos fazendo aqui, mas nós tivemos o lançamento das diretrizes pela Organização Mundial de Saúde, diretrizes em controle e eliminação da esquistossomose humana. Houve um lançamento oficial no dia 15 de fevereiro deste ano, e essas diretrizes já se encontram, qualquer pessoa pode acessar a página da OMS, botar lá diretrizes esquistossomose, que vai ter o acesso a essas diretrizes, e nós não temos uma versão ainda em português, mas estão colocadas lá. Bom, é um manual muito extenso e tal, mas eu queria rapidamente colocar aqui para vocês, ainda dentro do nosso tempo, né, que nós temos aqui, as principais, são 6 recomendações que essas diretrizes colocaram. E veja bem, o que é importante a gente entender o seguinte: o Brasil, né, que responde por 95% da esquistossomose na América Latina, é um país em que nós acabamos de colocar os dados aí. O Brasil tem 1,5 milhão provavelmente 1,5 milhão de pessoas contaminadas. Isso varia um pouco mais, porque o INPEG ele foi um inquérito que as amostragens são feitas de maneira aleatória. Se nós somarmos ainda aí as zonas endêmicas que nós já temos transmissão, talvez um pouco mais, e como tivemos a paralisação dessas ações praticamente nesses anos de pandemia da Covid, esses índices podem estar um pouco aumentados. Mas nós somos muito pouco quando você pensa na esquistossomose mundial.
quando você pensa na esquistossomose na África, em que morre todo dia pessoas por causa dessa doença. Todos os dias, várias pessoas estão morrendo nesses países. E lá não só tem o cistosoma mansoni, tem o cistosoma hematóbico, que também mata muita gente. Eu estou fazendo essa observação para a gente entender o seguinte: as recomendações, as diretrizes em que a OMS coloca para o combate à esquistossomose, elas são gerais de maneira mundial. Elas não são recomendações que foram feitas para a nossa situação no Brasil. O que nós temos que fazer a partir daí é sabermos interpretar essas recomendações e vermos como que nós vamos aplicá-las no Brasil dentro das nossas conveniências e da nossa situação. Claro que algumas coisas não são compatíveis, outras sim. Então, é esse o trabalho que tem que ser feito a partir daqui. Tá? Então, eu vou colocar aqui essas recomendações e depois a gente fica aberto para algumas discussões em cima disso. Bom, a primeira recomendação é que em comunidades endêmicas com prevalência de cistosomose de infecção maior do que 10%, a OMS está recomendando quimioterapia preventiva anual, com dose de praziquantel, uma cobertura maior do que 75% em todas as faixas etárias a partir de 2 anos, incluindo adultos, gestantes após o primeiro trimestre de lactentes, para o controle da morbidade e avanço da esquistossomose e a eliminação da doença com problemas de saúde pública. O que mudou do que nós tínhamos antes é que a OMS recomendava que esse tratamento fosse feito apenas em crianças em idade escolar, né, e seus conviventes. Agora, ela está recomendando que seja feito em todas as faixas etárias a partir de 2 anos. A segunda recomendação é que em comunidades endêmicas com prevalência de esquistossomose com infecção menor do que 10%, são sugeridas 2 abordagens. A primeira, onde já houver um programa de quimioterapia preventiva regular, continuar a intervenção com a mesma frequência, ou com a frequência reduzida até a interrupção da transmissão. E você faz acompanhamento e vê se precisa continuar ou não. E a segunda, que é onde não houver um programa de quimioterapia preventiva regular, usar uma abordagem clínica de teste e tratamento. É o tal que a gente chama do test and treat. Você vai fazer o exame de acordo com o resultado, testar, tá? E em vez de quimioterapia preventiva direcionada à população. A terceira recomendação é que em comunidades endêmicas com prevalência maior do que 10%, que demonstrem falta de resposta adequada à quimioterapia preventiva anual, ou seja, você continua todo ano fazendo quimioterapia preventiva nessas comunidades e a infecção, os índices não baixam, continuam altos, alguns deles aí com 50% de prevalência e não se consegue baixar, né? Então, qual é a recomendação que o OMS sugere? É considerar a quimioterapia preventiva semestral, ou seja, ao invés de fazer um tratamento anual, faria 2 tratamentos ao ano. Então, isso é uma recomendação. A quarta recomendação é que as unidades de saúde forneçam tratamento com praziquantel, acesso ao tratamento com praziquantel, para controlar a morbidade por esquistossomose em todos os indivíduos infectados, independente da idade, incluindo gestantes infectantes, menos no primeiro trimestre, lactentes, pré-escolares. Pré-escolares são crianças com menos de 2 anos. Quer dizer, você tem que saber que existem regiões endêmicas, principalmente na África, isso é muito comum, em que as pessoas, crianças com menos de 2 anos, estão infectadas, né? E essas crianças precisam ser tratadas. E aí, a administração desse tratamento deve ser baseada em testes de julgamento clínico, ou seja, com acompanhamento médico local, né, para que isso seja feito de maneira responsável e que não cause nenhum problema a essas crianças. Então, essa recomendação ela traz alguns problemas, porque é muito fácil quando se recomenda que as unidades de saúde forneçam acesso ao tratamento. E esse é um dos gargalos que nós ainda sabemos, apesar de que laboratórios como a Pfizer, né, e alguns grupos internacionais de ONGs, principalmente Fundação Bill e Melinda Gates, que têm contribuído muito para ajudar o tratamento da esquistossomose com doações de medicamentos, nós ainda temos hoje uma defasagem muito grande, falta de medicamento para o tratamento de crianças, principalmente na África. A quinta recomendação é intervenção do que nós chamamos de WASH, né? Em ambientes como WASH seria
engenharia de água e controle focal dos caramujos moluscídeos, intervenção de mudança de comportamento com medidas essenciais para ajudar a reduzir a transmissão em áreas endêmicas. Ou seja, a implementação do saneamento básico de água potável, de engenharia sanitária, né, que sempre fez parte dos programas da OMS, mas infelizmente nós sabemos que esse é um grande gargalo, porque isso pede um grande aporte de recursos e nós temos algumas limitações, e muitas limitações, para ser mais franco, com relação a esses recursos. E, por último, a última recomendação foi que nas comunidades que se aproximam da interrupção da transmissão, definidas como 100 casos humanos autóctones, relatados nos últimos 5 anos consecutivos, a OMS sugere uma estrutura de verificação. Essa verificação é para dizer e certificar que aquele país está livre da esquistossomose e que realmente conseguiu eliminar a esquistossomose. Então, quais são as sugestões? Teste de infecção por Schistosoma maçônia em humanos, com diagnóstico de alta acessibilidade e especificidade. Então, são 2 etapas. Ele sugere um teste com alta acessibilidade, confirmado com o segundo teste de alta especificidade. Primeiramente, em humanos. Segundo, em caramujos, diagnosticar se esses caramujos realmente não estão infectados, sempre usando essa metodologia de diagnóstico, com 2 etapas, com um teste de alta acessibilidade e outro com alta especificidade. Um teste de infecção em hospedeiros mamíferos não humanos, isso daí no Brasil não é um problema muito sério, isso eu concluo, mas de maneira não absoluta, porque assim, nós temos vários países na África em que a transmissão por animais ela é muito presente, né? Os animais na água se infectando, infectados e transmitindo para as pessoas. Aqui no Brasil nós não temos muito isso, mas também nós não temos muitos estudos sobre isso, né? De pessoas procurando saber se aonde nós temos infecções humanas com altas prevalências, também temos animais infectados. Nós precisamos trabalhar mais essa parte, mas aonde se tem, fazer também um teste desses animais, usando esses 2 diagnósticos, para ter certeza que esses animais também não estão infectados e que a transmissão ali se encontra interrompida. Então, essas são as recomendações que a OMS deu agora no início do ano, que cabe a nós, né, pessoas envolvidas com essa doença, sensibilizadas com o problema, sabedoras que somos de que essas doenças ainda continuam matando pessoas no nosso país, né? E nós não temos que analisar a doença, de importância de doenças, pelo número de óbitos. Porque se nós formos fazer isso, nós só iríamos olhar hoje para Covid, só para o Covid, porque matou mais de 600 mil pessoas nesse país. Para mim, uma vida perdida ela tem uma importância muito grande. É uma família que se torna deficiente, perde um ente querido. Então, nós temos que pensar em todas as doenças que ainda são consideradas como doenças negligenciadas, que precisamos trabalhar junto dela, cada um na sua área, mas buscando esses esforços para que a gente consiga minimizar essas ações dessas doenças nessas comunidades. E quadros como esses que nós estamos acostumados a ver, né? As pessoas fazendo uso de águas, de rios para as suas atividades. Por que elas fazem isso? É porque gostam? Não. É porque não tem esse acesso em casa. E algumas vezes tem esse acesso em casa, mas isso lhe traz um custo. E esse custo acaba sendo alto financeiramente, né? Então, nós precisamos encontrar os mecanismos que nós sabemos quais são, né, para que esses tipos de contaminações sejam evitadas, né? Crianças que estão dentro de água tomando banho, elas não sabem nem o que é esquistossomose, nunca ouviram nem falar. Então, essas são vítimas, né? E que o setor público e as pessoas da comunidade precisam saber como agir e como interferir para evitar que esse processo siga, né? Você morar em ambientes em que o lixo está acumulado, em que nós não conseguimos ver ação, né, pública, né, e intervenções diretas para que esses tipos de cenas como essa não sejam encontradas, né? Pessoas fazendo uso de águas comunitariamente e o esgoto passando a céu aberto nas suas portas. Então, esse tipo de ações, o Brasil ainda carece muito, né?
E não vamos esperar que essa sociedade tenha consciência que nós precisamos investir fortemente nisso e que vamos resolver esses problemas dando melhor qualidade de vida, porque não vamos. Nossos governos, por mais que nós tenhamos tido períodos em que tivemos governos melhores, com mais atenção, mas sempre nós tivemos, na hora dos problemas, que os problemas se agravam no país, os cortes vêm para os recursos da educação, da saúde, da ciência e tecnologia, que é o que nós temos visto recentemente. Entende? Então, nós, como profissionais de saúde, que estamos na ponta, né, nós não podemos amolecer e achar que é isso mesmo, que não tem nada a se fazer. Tem, e tem muito que se fazer. E nós temos que continuar lutando contra isso. Né? Porque se não formos nós, que temos o conhecimento, que conhecemos as doenças, que sabemos das suas consequências, quem vai estar na frente lutando por essas pessoas, que na verdade são vítimas. Né? São vítimas por uma falta de acesso, são vítimas por uma falta de condição social, são vítimas por uma educação que não chegou, né? São todas vítimas. E nós somos os privilegiados, que tivemos o prazer, né, e o direito de estudarmos e termos uma formação e que nos deu essa condição de chegarmos e trabalharmos com esse povo. Nós não podemos esmorecer, nós temos que continuar. Bom, então, só para encerrar, eu gostaria de dizer que a Sociedade Brasileira de Parasitologia é uma sociedade que também está nessa luta. Aqueles que tiverem interesse em se filiar, por favor, entrem no site, vocês podem acompanhar. Tudo isso é aberto para estudantes, é aberto para profissionais de saúde, é um valor de anuidade ainda muito, muito baixa, né? E que dá para a gente ter uma continuidade e participar dos nossos congressos, nossas todos de uma maneira geral. Tá bom? Eu quero agradecer a todos pela participação, agradecer mais uma vez a doutora Cília. Eu vou desconectar aqui a minha apresentação, passar para a doutora Marta, né, que vai abordar essa questão aqui mais como uma questão no serviço, que eu acho que isso é importante, porque essa plateia que aqui está, segundo a Cília me falou, são pessoas que estão ligadas ao serviço, né, para que a gente possa continuar com essa discussão. Tá? Muito obrigado a todos.